Por que eu falo imundície? Porque quando você chega nesses países, a mulher é vista como puta, o homem também é visto como um puto, um garotão de programa. Você pode ser branco, preto, amarelo, azul, lilás, rosa, roxo, verde, vermelho. Gordo, magro, bonito ou feio. Você vai ser julgado na França, na Espanha e na Itália da mesma forma. Da mesma forma. Já na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Suíça, na Suécia, você vai ser observado. Na Holanda, então, você chega na Holanda, parece que lá tem epidemia o ano inteiro, porque você não vê ninguém na rua. Mas você está sendo observado pelas milhares de câmeras que estão espalhadas em toda a cidade. Principalmente na região da Cidade Vermelha, que é uma região onde existem os bordéis. A cidade do pecado, né? Que não é propriamente dito Los Angeles, não. É a Cidade Vermelha, na Holanda. Apesar das drogas, né, ser legalizada na Holanda, não significa que eles não estão de olho em possíveis traficantes. Por quê? Porque a droga é comercializada na farmácia e existe um lugar próprio para os usuários. Eu estive lá e eu vi. Então, quando passa aquele senhor bonito ou aquela senhora linda perto de você pedalando, né? Eles gostam muito de bicicleta lá. Não é porque são meros moradores, são investigadores que estão ali te olhando. Porque você, de pele morena, você pode ser até branco, mas sua pele não tem a brancura como a pele de um europeu. Então você ali é novidade. Se você sorrir, então, aí que eles sabem que você não é daquele país. Porque o brasileiro é o povo mais aciado acerca da saúde bucal. Talvez você não saiba disso. E talvez você me ache um idiota por estar falando isso com você. Mas quando você olha para a boca dos homens e das mulheres estadunidenses, essa palhaçada de falar do americano é uma pinóia, porque eu também sou americano. Eu, você, nós somos americanos. Esse negócio de enaltecer, dizendo os americanos, o caralho, eu também sou americano. Então, vamos mudar essa vanglória, essa exaltação a outrem e dizer os estadunidenses. Porque americano eu também sou. Ou dizer América do Norte. Né? Então, gente, quando você sorri, a brancura dos seus dentes já te denuncia que você não é daquele lugar. Os poros da sua pele, até a maneira que você soa, te indica que você não é daquele lugar. Então, se você quer ao máximo evitar ser visto como brasileiro, porque os seus dentes vão dizer que você é brasileiro. Porque todo homem, toda mulher estadunidense, os dentes são amarelos. Os canadenses também. E eu não sei que cargas d'água tem que os dentes deles são até de certa forma um pouco maior do que o nosso. Os europeus, a mesma coisa. Talvez você está aí dizendo assim, poxa, eu nunca vi ninguém falar nada disso. Pois é. Então, o que você acha que os estadunidenses iam pensar de um camarada que está no seu país, que não levou bagagem,
somente uma malinha de mão, com poucas peças de roupa. O que você acha? E o camarada saiu de Miami, já passou por vários estados, né? E aí? O que você acha? Então você também, no meu lugar, quando tivesse visto aquela mulher lá, naquele carro amarelo, com os vidros totalmente transparentes, sem filme, olhando para você sem sorrir, o que você ia pensar? Por que uma mulher naquele carro estaria olhando para mim, eu entrando nesse hotel de beira de estrada? E só com uma bolsinha na mão. E uma mochila nas costas, porque nessa altura eu já tinha comprado algumas roupas lá. Bom, sem querer, né, arredar um pouco a persiana, eu voltei, sentei, abri o frigobar, olhei. Tinha cerveja, tinha alguns cereais dentro da geladeira, do frigobar, né? E tinha um cardápio para você pedir o seu fast food no quarto. Mas sabe quando vem aquela sensação que você deve, de alguma forma, arredar a persiana e olhar, porque a gente é curioso? Eu arredei a persiana e olhei. E cadê a mulher? Sumiu. Aí eu falei: Carlos, seja humano. Não olhe nada com a primeira, nem com a segunda, nem com a terceira visão, nem com a quarta, nem com a quinta, nem com a sexta, nem com a sétima. E nem pergunte a nenhum homem do espaço que vier aqui te visitar, como foi nos hotéis dos estados que você passou, quem é aquela mulher, ou o que ela quer, ou o que está acontecendo. Seja humano. Tenha sensação de medo. E toda vez que eu pensava, eu sentia aquele frio gostoso na barriga, sabe? Aquele frio de medo, aquele frio de curiosidade. Eu abri a porta, olhei, despistei, espreguicei e entrei. Fui tomar meu banho, saí, andei uns 200 metros, aí tem uma área de varanda muito grande e ali a gente pode pedir a nossa comida, né? Então eu tive dificuldade porque eu não como carne e a maioria dos alimentos americanos levam carne e bacon. E aí eu tive que me conter, né? Eu pedi uma sopa e a metade de um pão que parece uma besnaga, e mergulhava-lhe um pedaço de pão naquela sopa e comia. Depois eu tomei 700 ml de chopp. Na hora de dormir, eu permitindo essa sensação de medo, que é muito bom, é muito gostoso, eu apoiei a cadeira na fechadura eletrônica. E peguei o colchão da cama e coloquei no chão. Levantei a cama e coloquei ela posicionada na janela. Quando você permite o medo tomar conta da sua mente, você imagina cada besteira, cada coisa idiota, mas estava valendo, porque eu queria sentir aquilo. Porque seria muito fácil eu fechar os meus olhos e abrir novamente e saber quem era aquela mulher, o nome dela, o que ela queria, por que ela estava ali, por que ela me encarou, ou talvez nada daquilo passasse, né, de uma paranoia minha. Talvez ela estava ali
esperando o marido dela? Pode ser também, não é verdade? Chegou o 5º dia da minha hospedagem ali. No 5º dia, parece até coisa de filme. Eu vou começar a rir aqui, mas é porque só de lembrar dessa trajetória, desse trajeto todo nos Estados Unidos, me dá uma sensação tão boa que dá vontade de sair agora e arriscar conseguir um voo para ir para lá. Tá entendendo? A sensação é essa. Essa é a sensação. Foi quando eu estava no banheiro, eu escutei um chiado assim, um envelope pardo estava sendo colocado debaixo da porta. Na mesma hora eu saí, não tive medo de escorregar porque o piso lá é de madeira, madeira rústica. Na hora que eu puxei assim a persiana, que eu olhei, eu vi a mulher. Na mesma hora eu abri a porta, eu falei, Hi! Hi! Hi, my friend! Ela olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro. E uma coisa que me intrigou naquela época foi quando ela ficou olhando para o céu. Hoje eu sei que quando ela olhava para o céu com medo é porque ela tinha medo de que algum satélite estivesse filmando a conduta dela. Talvez o que você vê no filme aí, você acha que é tudo uma tecnologia futurística, que aquilo não existe. Mas é igual eu falei para vocês, tudo nesse mundo é feito de forma subliminar para poder te mostrar que você pode pensar diferente e acreditar naquilo que aos olhos de muitos idiotas, céticos, é uma mera ficção. E não é. Não é. Só que eu não estou aqui para te convencer do contrário. Você tem liberdade de pensar o que você quiser. Até de pensar que esse relato meu aqui é mentiroso. É o seu direito. Mas quando ela olhava para o céu, ela me viu, eu estava com a toalha enrolada no corpo, né, da cintura para baixo. Ela veio na minha direção, pediu para entrar no quarto, eu deixei, ela começou a falar, e eu só balançando a cabeça, concordando, porque eu entendi o que ela falava. Depois eu falei, stop. E falei para ela que não sabia falar inglês. Aí ela respirou, sentada na cama, eu voltei pro banheiro, não tinha porta no banheiro, era só uma cortina, peguei um calção, uma camiseta da Finta, vermelha, e sentei, enquanto eu enxugava entre os dedos, eu falei com ela, para ela guardar um instante, que eu precisaria traduzir a minha fala para que ela entendesse, porque eu não falava inglês. E ali, com muita dificuldade, eu mantive um diálogo com ela. Só isso, um diálogo. E ela me convidou para que 2 dias depois daquele, eu estivesse no endereço que ela ia escrever para mim. Ela foi e escreveu no próprio celular. Ela foi na parte de SMS, digitou a mensagem, me mostrou, e eu mesmo copiei num papel. Ela não copiou. Depois ela foi e apagou, né, a escrita, como se ela estivesse desistindo de mandar mensagem para alguém, né?
E eu me lembro que ela colocou uma rua chamado Grove. Grove, ela até escreveu. A rua era Grove ST. Ela me deu o endereço certinho, né? Eu estava na cidade de Algona. Eu ia partir para o endereço de uma rua chamada Grove, com G. Não é Grove com C, não, é com G. Grove. E ela escreveu ST. Eu não entendi o ST, eu pensei que fazia parte do endereço. E ela disse para mim que em 2 dias ela estaria me esperando lá, nessa rua. E que era para mim chegar na hora exata. Aquilo para mim foi tudo uma aventura. Poxa, já ia completar em agosto daquele ano 3 anos que eu estava viajando de forma interplanetária, interestelar. Eu já estava sendo levado a conhecer as dimensões dentro das dimensões que são tão físicas e reais como essa que nós vivemos. Três anos atrás, partido daquela época, eu estava moribundo, um morto-vivo literalmente. Então, em março daquele ano, estava ali, vivendo toda essa aventura a partir de uma sensação de premonição que eu tive estando na minha casa alguns dias antes. Ponto. Foi o ponto de partida para que eu chegasse naquele momento. Passou-se 2 dias, eu pedi um táxi, paguei mais 2 diárias do meu quarto, e isso já estava entre o 15º ao 16º dia, que eu já estava em território estadunidense. O taxista me levou exatamente onde ela pediu. Paguei o taxista, dei ele na época foi $100. Ele ficou desesperado querendo me voltar o troco. Eu falei que não, que era dele, e o olho dele até lacrimejava. Ele ficou segurando a nota de $100 na mão. Ele perguntou se eu queria que ele esperasse, eu falei que não. Ele me deu o cartãozinho dele e eu tive uma dificuldade absurda, porque eu não tinha entendimento de como fazer uma ligação em território americano. Foi até que eu pedi ajuda, porque no mesmo lugar que eu fui pego, eu fui deixado depois. Só que quando eu saí do hotel, eu deixei 2 dias reservados, eu falei com um recepcionista chamado Marley, lembro dele até hoje, um jovem assim branco, com cabelo assim vermelho, parecia que ele tinha pintado, mas ele era ruivo de forma natural mesmo, cheio de pintinhos no rosto. Eu falei com ele que eu estava indo para casa de uma amiga e que talvez eu não voltaria, mas voltaria no dia seguinte. Ele interpretou do jeito que ele teve entendimento de interpretar e ele partiu eu com o taxista me deixou. Foi a conta do taxista virar o carro e ir embora. E só casa linda, casa bonita mesmo. Ela chegou num carro que não era o amarelo, daquele dia que eu tinha visto ela, e ali ela pediu que eu entrasse. E o interessante é que a gente andou poucos metros até um lugar descampado, e ali entramos em outro carro, só eu e ela. E andamos por 39 quilômetros até chegarmos em uma escola
muito grande, parecia mais um centro universitário mesmo. E ali passamos pela sala principal, o segurança já conhecia ela, balançou a cabeça, ela entrou comigo, descemos 2 lances, né, de escada do lado direito de quem vai naquele corredor. Tinha uma porta, como deve ter até nos dias de hoje, bem grande, porque os norte-americanos gostam de tudo bem grande, né, bem espaçoso. E ali, quando passei por aquela porta, era uma cozinha, mas não tinha cozinheiro algum. Não tinha cozinheiro algum. Dali seguimos por uma outra porta, descemos mais 4 lances de escada em espiral, até chegar numa área, ao mesmo tempo que você tem a percepção de que é grande, espaçosa, parece que é pequeno. Porque tem algumas partes que é escura. E a luz fraca que lá tem não vai te ajudar a diferir se aquilo lá é a extensão do lugar ou a limitação dele. Foi quando do chão subiu um elevador, nós entramos nesse elevador, só aí, só nesse momento, que ela me disse o nome dela. Ela pediu, né? Na verdade, ela não falou abertamente o nome dela, mas ela falou comigo assim: pode me chamar de Freya Emily. Freya Emily. Eu sei que não é esse o nome verdadeiro dela, mas ela pediu que eu chamasse ela de Freya Emily. E foi o que eu fiz. Aí você que está me ouvindo, que gosta dos meus áudios somente como uma curtição, como uma historinha de galocha, né? Uma historinha para te fazer dormir ou para te fazer sorrir, continue ouvindo. Mas para você que acompanha o meu trabalho já tem um bom tempo, o que eu vou dizer para vocês que eu vi, que foi me mostrado, é algo assim estarrecedor. Estarrecedor. Tanto você que gosta de me ouvir e acredita que o que eu falo é uma história e não uma história, continue me ouvindo. Mas talvez você esteja se perguntando, poxa, e o medo que você estava sentindo? Querendo ou não, a sua consciência, seu subconsciente, ele sabe quem você é e te dá qualificações para isso. Então, quando chega um momento de tensão, eu já não sentia mais medo porque já tinha sido me dada algumas habilidades para poder me livrar de muita coisa. Códigos, sigilos, muitas coisas. Então eu estava engatinhando na presença da alta primogenitude. E estava, como estou até nos dias de hoje, aprendendo com total simplicidade aquilo que eles me ensinam. E tudo que eles me dão é de valor. E tudo que é de valor é para ser cuidado. E quando se cuida é porque se respeita. E eu tenho um respeito enorme por esses homens e por essas mulheres do espaço, que são de carne, osso e sangue. São palpáveis. Não é fruto de imaginação. Então eu sabia quem eu era, como sei, e com quem eu ando. Eu sabia que se alguma coisa de ruim viesse me acontecer, aquele lugar não seria mais o mesmo. Porque tanto Agnachete como Atilio, Arnetoliel, Mereconoabes, Amaniel, todos viriam na hora. Na hora.
Então eu estava seguro, por eles e por mim. Então por isso que eu fui. Eu não sei quantos andares ela me levou, né? A Freya Emily me levou para debaixo da terra. Só sei que a minha sensação foi como se eu estivesse dentro daquele elevador todo metálico. O elevador ele não era um elevador quadrado, era um elevador cilíndrico. E eu não sentia ele descendo nem subindo. Nem quando ele iniciou, eu sentia aquele pequeno arranque para me dizer se eu estava descendo ou subindo. Nada. Simplesmente entramos, a porta foi fechada e eu só via luzes passando, que vinha assim do piso, passava pela parede metálica e para o teto. E voltava a luz novamente. Então, como se ele estivesse descendo, mesmo não tendo essa sensação de descida, e ele passasse por algumas partes iluminadas e isso refletisse na fissura daquele elevador, fazendo esse jogo de luz dentro do elevador. Então eu calculo que eu devo ter ficado, pela sensação de estar parado, uns 2 minutos no máximo dentro do elevador. E 2 minutos dentro do elevador é muito tempo. Muito tempo, né? E ali, quando ele abriu as portas, eu me deparei com um corredor todo branco e espelhado. Eu vi seguranças em pé na nossa frente, vestidos de roupa preta, roupa militar preta, gandola preta, calça preta, coturno preto, gorro preto. Só que esses homens eram brancos, brancos como a neve. A sobrancelha, os cílios, brancos, até os olhos eram brancos. Brancos, brancos, brancos. E não tem nada a ver com homem de preto, agentes desse nível, não. São pessoas criadas geneticamente através de experiências. Aquela mesma experiência que os Anunnakis neburianos fizeram no passado para colocar a criação como servo, para trabalhar nas minas de ouro, para processar o ouro puro, monoatômico, e a sobra do ouro, que é essa aí que no mercado 1 quilo vale 116 mil reais, que a grama está valendo entre 80 a 120 reais, esse ouro que o garimpeiro tira de forma ilegal, esse ouro que você vê aí nas reportagens, até mesmo no Discovery, no National Geographic, a disputa do ouro, esse ouro aí da sua aliança, independente do quilate que ele seja feito, esse ouro aí, ele não é nada perto do ouro que os neburianos precisavam. Então esse ouro, que é o rejeito, que eles não queriam, que para nós é uma riqueza absoluta, eles usavam para adornar os templos na antiga Suméria, Índia, América Central, América do Sul, América do Norte. As pirâmides do Egito eram todas adornadas de ouro puro. Cada placa era feita de 60 por 60 e a espessura era de 20 centímetros de ouro maciço. Eridu, Ur, toda a cidade Anunnaki na antiga Suméria, tudo que você lê nas obras de Zecharia Sitchin,
ou de qualquer outro pesquisador que queira transmitir como foi a vinda e a estadia dos Anunnakis niburianos aqui, por que eu falo para você Anunnaki niburiano? Porque Anunnaki é aquele que do céu veio à terra, ou aqueles que descem à terra, ou aqueles que do céu vêm para baixo. Esse é o significado. Então todo ser que de fora vem aqui é um Anunnaki. Mas de onde? Das Pleiades? De Órion? De Lira? De Gáfigos? De Sírios? De Andrômeda? De onde? Por isso que eu uso o termo Anunnaki niburiano. Então seria o mesmo que dizer os que do céu vieram à terra de Nibiru, ou os que do céu desceram para cá de Nibiru, tanto faz. A ordem do fator só vai alterar o produto final, que é a nacionalidade de estado daquela civilização. Porque Anunnakis foram os muitos que desceram aqui. Mas esses que estiveram aqui e alteraram os Rayazins geneticamente, quebrando a matriz de uma antiga punição, esses eram de Nibiru. Lembrando que Nibiru não se chama Nibiru, mas eu chamo sempre de Nibiru por respeito a Zacarias City, que deu o nome de Nibiru e recebeu o aval dos seus próprios habitantes. Tanto é que nas tabuletas da antiga Suméria, o planeta significa o planeta atravessador, ou aquele que é de passagem, porque a cada 3.600 a 4.100 anos ele passa por aqui, né? Mas Zacarias City decidiu chamá-lo de Nibiru, e ele só traduziu as tabuletas sumérias e foi um poliglota nas antigas línguas arcaicas, porque os niburianos deram a ele esse talento. Porque Zacarias City não seria ninguém se não fosse dado a ele as traduções. Tanto é que isso foi de conhecimento dos estadunidenses, dos europeus de um modo geral, que ele foi até convidado por um dos maiores generais norte-americanos para poder mostrar como era e de que forma se movia e de que forma era orquestrada os exércitos dos antigos deuses. Ele foi consultor da NASA e das Forças Armadas estadunidenses. Talvez você não saiba disso. Ele provou para os estadunidenses e para o mundo que ele tinha acesso direto com o próprio Ea Enki, com o próprio Anu, com o próprio Enlil, com a própria Ninga e com a própria Inanna, né? Então ele resolveu chamar o planeta de Nibiru, mas não é esse o nome dele. Esse é o nome que pegou, por causa da obra dele, o 12º planeta. Então ele deu esse nome. Então por isso que eu falo para vocês que, trazendo, né, esse pequeno resumo para vocês, aqueles agentes ali fardados eram a realidade passada do subproduto de servidão. Eles foram criados geneticamente, alterados geneticamente, para poder fazer contraprova da mesclagem genética que outrora nos é declarada através de livros que soam como ficção,
de filmes que soam como ficção, de relatos assim como o meu e como muitos aí que soam como ficção também. Certo? Então, na época, né, que os niburianos estiveram aqui, eles criaram servos geneticamente modificados, os Igigis, que só sabia falar sim, 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 e não tinha um espírito próprio. O que eu vi naqueles agentes, e vejo quando falo deles aqui hoje, relembrando aquele dia de 2010, são pessoas vazias, sem espírito. Quando eu falo espírito, eu falo centelha divina. Então, são homens brancos, de 1,80 m a 1,90 m, brancos mesmos. Até a unha é branca, tudo é branco. A impressão que se tem parecia que eles eram pintados. Mas não era, era a pele deles mesmo. Passei por esse corredor, cheguei até uma área de supervisão, onde tinha um domo feito de acrílico, por dentro do domo um outro domo feito de vidro. Esse domo ele refletia luzes laranja, verde e vermelha, para justamente disseminar qualquer agente bacteriano que a gente coletou na superfície no momento que nós andamos na superfície. A roupa que eu estava eu tive que tirar. Eu vesti uma roupa que não era feito de linho, nem de algodão, nem de tectel, nada disso. Era uma roupa feita de plástico. Plástico. Quem lembra daquelas embalagens de leite antiga, aqueles leite de saquinho, aquele plástico branco? Para quem é mais antigo, lembra muito mais do que os que estão aí na atualidade. Antigamente, os leites eram embalados, né? O produto leite era embalado nesses saquinhos brancos, era um saco até grosso, de plástico grosso, igual o saco, né? O plástico que envolve ali o arroz, né? Do pacote de arroz. Era grosso daquele jeito. Então, essa roupa, ela era inteiriça. Era não, é inteiriça. Atrás aqui é que tem um fecho. Aí sobe-se o fecho com a ajuda de alguém e você passa por vários outros processos até você passar pelo terceiro corredor. Chegando nesse corredor, você tem uma ala muito grande, uma mesa central. Ali você vê dispositivos tecnológicos de grande, como é que eu vou dizer a palavra certa para você entender? São produtos de tecnologia muito complexa.